a condição do aluno com deficiência. Então a gente chamou esses pais para a gente bater um papo, né? Então tá aqui a Monize, que é a mãe do Aruan, do nono B. Tá aqui o pai do Lucas Paixão, o Edson, do sexto A Tel, que também é mãe do Lucas Paixão. Deixa eu ver quem mais tá aí. A mãe da Ana Vitória, esqueci seu nome. Rafael. E a mãe da Bia, que eu também esqueci o nome, me perdoa. Como? Carol. E o pai da Isa do nono lá, para a gente bater o papo. Então eu vou passar para as meninas da educação especial que vão puxar um pouco da conversa aí. E a gente espera que haja uma interação aí, tirar dúvidas, né? Se sensibilizar com a causa, enfim. Boa noite, então. Muito obrigada, viu, gente, por vocês terem vindo, ter disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês, ter aceitado o convite, tá? Mas tem que ser uma coisa bem gostosa, à vontade. Por isso a gente quis fazer uma roda, porque assim, para todo mundo ter um bate-papo mesmo, tá? Então a gente citou assim, 4 perguntas, né, que a gente para direcionar um pouquinho o assunto. Eu sei que tem muita coisa para vocês falarem, tem muita coisa para compartilhar com a gente. E fiquem à vontade durante a fala deles também, para estar com os professores, para estar intervindo, para estar tocando, para estar interagindo, tá bom? Então, a gente pensou em algumas perguntas, né? Então, pensando em algumas perguntas, selecionando 4, tá bom? Como é que foi descobrir a deficiência do seu filho e qual foi a reação sua e da sua família? Alguém quer falar primeiro? Começa por aqui? Vai no microfone, é chique, não posso primeiro. Boa noite a todos. Como foi apresentado, sou o pai do Lucas Paixão, ele ingressou aqui na escola no ano passado, né? Ele foi diagnosticado com autismo, TOD, compositor, tem hiperatividade também. São todos, vamos dizer, várias crianças que têm o autismo, eles pegam também muito, puxam mais, não quero falar deficiência, mas puxam essa parte dessas dificuldades agregam junto. Então, o Lucas, com 4 anos, nós lutamos com algo diferente na creche. Eu sempre ia buscar ele, né? Poxa, pessoas separadas, minha esposa aqui no meu lado, mas nós temos um relacionamento bem tranquilo, né? E então, ela tinha os compromissos dela, eu ia buscar e notávamos que o Lucas sempre estava de canto, sozinho, as crianças todas eufóricas, querendo ir embora, ficar com os pais, e o Lucas sempre tocando. E eu questionava, viu? Por que o Lucas, todo mundo ali na frente, eufórico para ir embora, e ele sempre de canto, aí às vezes olhando para a parede, ou então deitado, com um carrinho para frente, para trás, para frente, para trás. E aí foi algo que foi chamando a atenção, né? Aí ele começou a passar teatro, aí teve, passou no pediatra, o pediatra também achou algo para ter um pouco mais de atenção, e aí nós começamos a passar com outros profissionais. Né? E aí, de fato, foi constatado mesmo que ele tinha essa dificuldade mesmo em relação ao autismo. O primeiro impacto não é fácil, né? Você vai ficar questionando várias coisas da vida, do que você fez ou deixou de fazer, você se sente culpado, né? Por ter acontecido aquilo ali. Mas é um impacto inicial, porque depois você vai amadurecendo e vendo que não é bem assim. Né?
famoso, você tem que encarar a mesma situação e ser perseverante, porque se você agir somente ali na emoção, você de fato fica descontrolado. Então você tem que ter muita paciência, tem que procurar saber mesmo, tem que de fato ser curioso para poder ver no que você pode ajudar, porque eu falo que hoje, né, eu tinha um comportamento inicial com o Lucas, e tem 2 anos e meio que eu mudei totalmente no comportamento que eu tinha com ele. E hoje eu falo que eu aprendi muito mais com ele do que eu posso ensinar ele, porque eles são puros, são pessoas puras, né? Mas a gente percebe que tem uma pureza natural, eles são verdadeiros, eles são transparentes, então isso é aquela essência que a gente sempre quer ter, né? Que a gente quer manter isso dentro da gente, só que a vida vai vencendo, a gente vai vencendo, e a gente acaba deixando isso embora também, que é um erro nosso que eu percebi. Poxa, é tão mais fácil você pegar, encarar aquela situação e olhar, pedir desculpa e, tipo, passou, não quero mais alimentar isso, porque é o que eles fazem. Né? Eles têm as crises, eles têm as dificuldades, eles sofrem o preconceito? Sim, sim. Estamos preparados para poder, de fato, estar amparando totalmente? Não, nunca estaremos, porque eles são dinâmicos, muito dinâmicos. Então, o que ele faz hoje, amanhã ele pode fazer, mas amanhã e depois de amanhã ele pode voltar a fazer e fazer melhor. Às vezes regride. E é difícil a gente saber lidar toda hora com isso, porque são altos e baixos. E muitas vezes a gente não está preparado. Então a gente tem os nossos compromissos, temos as nossas dificuldades e muitas vezes nós esquecemos que nós estamos aqui para poder ensinar, tentar agregar. E muitas vezes a gente não está preparado para agregar. E aí é onde acontecem as nossas falhas. Então foi com as minhas falhas que há 2 anos e meio decidi mudar a minha atitude com o Lucas. Eu sou guarda pessoal, eu sou bem enérgico, então eu agia com energia com ele. E aí eu fui percebendo que isso não era nada. Então, em relação à família, é isso que eu tenho para falar para vocês. Não é fácil, mas a gente estávamos juntos e conseguimos juntos superar essa dificuldade. E hoje eu falo para vocês que às vezes o que um pai acha, meu filho fez um L ou não valoriza que o filho dele acertou uma conta de 1 mais 1. Hoje eu pergunto para o Lucas 1 mais 1, 2. Há 2 anos e meio atrás eu contava para o Lucas 1 mais 1, 1, 0. Ou então ele contava 7, 8, falava aleatoriamente. Hoje não. Hoje o Lucas ele consegue, de fato, entender várias coisas. A dificuldade não tem poder, mas muito bem amparado e muito bem recebido aqui pela escola, quando chegou. E a turma toda, né? Eu falo que o Lucas aqui ele teve uma melhora, não vou falar 100%, que aí você fala, poxa, 100%? Mas é 1000%, gente. É 1000%, não é 100%. Pelo que o Lucas chegou aqui, e hoje o que eu vejo no meu filho é 1000%. Porque eu valorizo o pinguinho que ele faz. O pinguinho que ele faz. A letra L que ele escreve. Para muitos é o normal. Que bom que seja normal, mas eu valorizo cada escrita e cada coisa que ele faz aqui. Então é isso. Minha parte. Boa noite, sou a mãe do Lucas e realmente para mim foi quando descobri que era muito difícil. Foi mais perto, né? Foi muito difícil aceitar, saber lidar. Como é que eu lidar com crianças assim? Como contar
agora foi. Eu tive muita mais dificuldade que o Edson, eu tive que fazer terapia por 1 ano para tentar aprender a lidar com isso. Hoje eu tenho orgulho dele, sabe? Eu aprendi muito com ele. E eu acredito que tem muitos pais ainda que ainda escondem um pouquinho o filho especial, sabe? Isso é triste, porque a gente tem que incentivar eles, colocar para frente, ajudar como pode. Eu, o pai, a gente ajuda, tenta fazer o máximo, a gente está sempre correndo atrás do novo profissional. Ele leva ele mais para as terapias do que eu, porque eu nunca estou muito presente com toda a carga horária de serviço. Mas assim, o Lucas entrou aqui rebelde, bem rebelde. Hoje o Lucas é outra criança, gente. Eu nunca vi meu filho dizer, hoje tem escola? Eu quero ir para a escola nas férias. Meu filho odiava a escola. E hoje ele pede para ir para a escola. Agora me pergunta, que dia eu vou ficar o dia inteiro? Posso ficar o dia todo? Então assim, não tem preço. A gratidão que eu tenho pelo como receber isso. A evolução que ele está tendo, eu sei que todo mundo tem um pouquinho de participação. Então a gente só tem que agradecer e se orgulhar, né? Porque o Lucas, o antes e o depois, é imenso. Então, só tem que agradecer e torcer que cada um dos pais que tem um filho especial continue buscando. Porque tem várias que eles acham que só leva para a escola e mais nada. Tem mais só isso. Você tem que buscar outra coisa para melhorar. E assim, é só gratidão. É pra cá, né? Monize não precisa de microfone. Acho que não. Eu acho que eu não preciso. Não sei, preciso. Como que... Será que sai? Sai aí, moço, será? Melhor usar o microfone. Só não fica, Monize, pelo amor de Deus, 5 minutos de fome. Acho que tá desligado. Ah, não. Boa noite a todos. Como todos os professores sabem, eu sou a mãe do Aruan. E eu não conheci alguns pais, só por grupo, né? E então, o Aruan estudou em algumas escolas aqui dentro de Paulínia. Eu sou bem conhecida em prefeitura de Paulínia, como a mãe do Aruan, não tem nome. Como eles também são conhecidos assim. Me conhece essa mãe do Aruan, né? Então, com o tempo aqui, a gente criou uma relação bem gostosa com as meninas que ficam com o Aruan, mais com as professoras de educação especial, por conta que algumas vezes eu tinha que vir aqui, né? Então, o Aruan, quando eu fiquei grávida, tudo normal, o Aruan nasceu. Com 6 meses, o Aruan foi para o Leonor, foi para a creche, depois foi para o Leonor, e eu sempre senti algo no Aruan que não era normal. Ou, né, não era um robozinho como somos, né? Quando a gente é bem normal. E eu me questionava e questionava algumas pessoas da minha família que falavam que eu tinha ciúmes, porque era filho menino, né? É filho homem, mãe super protetora. Só que eu já tinha uma e não era proteção, era coisa de instinto mesmo. Levei ele para a EMEI, chegando lá eu fui bem recebida, mas passado-se pouco tempo, fui chamada na diretoria. E a Elô, que está aqui, que foi o meu questionamento no primeiro momento, que ela me chamou e me questionou, porque com a Aruan não respondia algumas coisas, né? E ele era colocado em rodas e não respondia, eu também tinha essa sensação, só que para minha família não. E eu comecei a investigar sozinha, e com o passar dos anos, eu comecei pela visão, porque às vezes ele engatinhava com 6 meses e batia em algumas coisas. E eu não entendia o porquê, né? Que ele começou a engatinhar logo e batia nas coisas. Eu falei, cara, o moleque não está vendo a cadeira, não está vendo um objeto, né? Aí eu fui para o CETREM, sozinha, sem encaminhamento de médico nenhum, fui lá, conversei, porque eu sou meio atirada, sabe? Mas eu fui lá e conversei, e eles pediram para mim uma carta, depois eu arrumei essa carta, óbvio, eu fiz 1 ano e pouco de CPD para ele andar.
que também não andava com o passar do tempo, né? E ele mamou até 1 ano e 7 meses, eu já achava um absurdo, né, gente? Ele mamou até 1 ano e 7 meses e não andava. Eu falei, se liga, né? Então, aí foi a hora que eu comecei a investigar por mim mesmo, né? Porque alguma coisa falava, vai atrás, vai atrás. E aí eu fui fazer alguns exames, constatou que ele tinha baixa visão, no estado gravíssimo, né? O nervo óptico dele é totalmente atrofiado. Eu fiz mais um exame recentemente, tem bem pouco tempo, tem 1 mês e meio, continua realmente bem atrofiado. A máquina vai até 800 para quem usa óculos, né? Para a gente fazer a nossa exame de visão. E a médica falou que se passasse de 800, se tivesse uma máquina acima de 800, ela não passaria disso. Então, o limite do ser humano é até 800 lá que elas falam. É 20,800 que é diagnosticado. E depois veio a surdez, né? Que eu falei com 6 meses também, mas eu achava que era por conta da visão. Ele tem nistagmo, e eu sempre achei que era por conta da visão, que estava assim, meio abobalhado. E tanto é que eu fiz tratamento só para visão. Depois eu comecei a investigar a audição, aí deu também que ele é surdo, e consequentemente ficou surdo profundo com o passar do tempo. E hoje ele é o único surdo cego de Paulínia, né? Com registro na educação de São Paulo, que ele é o único surdo cego aqui do município de Paulínia, né? E com as 2 deficiências que para o governo é considerada uma só. E quando eu descobri isso, eu tinha... Aí, quando eu sempre sozinha, meu marido é motorista, viaja, e ele sempre arcou com as dificuldades financeiras, né? Que eu falo para ele, ou nós 2 para, ou cada um dá um suporte. E eu sempre fui sozinha em tudo. Então, quando o médico falou para mim que eu não poderia ficar sério total, eu estava em Campinas, no trânsito, mas eu chorei tanto, parei no trânsito e chorei. Porque eu sempre falei assim, o médico tem que ser franco com a gente, pai. Porque o filho é nosso, não é da escola, não é da sociedade, faz parte de ambos. Mas o filho não é fora de casa, ele é dentro de casa. E é dentro de casa que a gente cria estratégias para que a gente possa dar um suporte e ter suporte. Porque tanto aqui a escola quanto a sociedade, eu acho que mais a escola ajuda a gente, porque a sociedade a gente tem que pegar muito. E às vezes a gente é taxado como ignorantes, né? Então, os novos pais que estão aqui nessa escola vão ser bem acolhidos, com certeza, porque o aluno já tem um pouquinho de tudo, de alopécia, por conta que não sabe se expressar. Eu fiquei muito mês tratando a alopécia dele. Ele tem 16 anos agora, e desde 6 meses eu fazia esse treino dele. Então, ele fala, todo mundo conhece a fala dele, ele fala normal pela sociedade, só fica fanho quando tira o aparelho, mas é uma guerra, de verdade, quando a gente precisa provar perante um governo que a gente precisa ter equipe que queira ajudar a gente. Então, as escolas que o Armão passou foram um suporte para que ele chegasse até essa. Porque, na realidade, eu sempre lutei para estar aqui. E não pude, porque o questionamento deles era que o Armão só usava um aparelho. E eu falava, nossa, mas ele usa um aparelho e ele precisa fazer o quê para ele estar lá no Domingos? Porque aqui eu sabia que tinha mais surdo, né? A gente tem as informações, porque às vezes o pessoal pensa que a gente é meio tapada, mas a gente não é tapada, né? Ainda mais quando a gente precisa ir atrás de algumas coisas. Então, eu falava, gente, mas lá tem surdo, que ele vai se sentir um pouco mais acolhido, né? Porque estou tendo problemas emocionais com a Aruan, que eu não consigo fazer sozinha. Tanto é que eu só consegui realmente aqui quando ela colocou o segundo aparelho. Infelizmente, né? Então, assim, a gente tem muitas lutas, o Aruan já me deu bastante trabalho, o surdo é um pouco aguçado para algumas coisas, mas é muito inteligente para outra, como o pai falou. Ele se cobra muito, mas pai que tem filhos assim, a gente se cobra porque eles precisam mostrar para a sociedade que eles são capazes. Por isso que a gente cobra deles. Eu cobrava da Aruan, você tem que fazer as coisas certas, as coisas corretas.
Então, esses 10 anos que eu também passei no C3, sem faltar um dia, ajudou muito o aluno. Então, o aluno ele foi alfabetizado com 7, 8 aninhos, né? São lutas que só quem passa a ver, né? Então, cada um aqui tem a sua história, tem as suas dores, seus amores, né? Suas vontades, como eles também têm. Mas, às vezes, a gente, às vezes eu, né, como mãe, ultrapassei alguns limites meus. Às vezes eu perdi, mas muitas vezes eu ganhava, porque eu estava muito doida. Então, tá certo que eu ajudei algumas pessoas, né, porque até hoje meu nome é bem ou mal falado na prefeitura. É conhecido, né? Então, assim, todos vocês que estão aqui, né, eu não me recordo de muitos professores, que eu não sei se são os mesmos desde que ele está aqui, né? Então, assim, isso é fundamental, né? Porque eu falo assim, é muito importante. Às vezes a gente não está, às vezes, para elogiar vocês. Porque a gente, nosso dia corrido de vocês é muito também. Né? Daqui vocês são seres humanos, mãe, avó, tia. Então a gente às vezes não consegue agradecer do jeito que a gente queria, mas assim, eu pelo menos ficou assim, é o último ano do aluno aqui, é uma nova etapa que ele vai estar enfrentando, eu estou com medo, estou com puta medo, por causa das outras pessoas que vão receber o aluno, né? Então assim, eu desejo o melhor para ambos, para as professoras que vão receber ele e para ele, né? Porque quando ele gosta, que nem o pai falou, eles são muito sinceros, sabe? E quando eles não gostam, não é porque eles não gostam, é porque falam, não gostei daquela atitude, então e é deles, né? E infelizmente a gente cresce numa sociedade que a gente tem o outro lado da vida, que a gente às vezes precisa agir de formas diferentes, e eles não aprendem isso, né? Que nem o Arone fala umas gírias que meu sobrinho não fala outras gírias já diferentes, né? Malícias diferentes. Então, assim, esse suporte que eu tive aqui no Domingos, que era a diretora Renata, né? A ex-diretora, então, assim, realmente não foi fácil receber um surdo cego, isso eu tenho certeza que para as professoras que estavam aqui não foi fácil. E para os que chegaram depois, cada ano, também não era fácil, né? Então, se adaptar a uma coisa que a gente não sabe, nem eu sei na minha casa. Então, esses anos que eu aprendi com o Aruan, e para o Aruan também é muito difícil, porque às vezes eu vejo que ele está chorando, ele não é de conversar, ele não é de expor o sentimento dele comigo, por mais que eu falo, o que foi? Ele fala, nada, eu só estou chateado. Hoje ele já fala, já estou chateado, mas antes ele era menorzinho, então eu não sabia. E o corpo dele reage a ruim para isso, né? E ele veio com asma, foi com as professoras com asma, ficou internado. Então, assim, foi muito difícil essa situação. E realmente, eu como mãe, o mundo da gente abre, a gente quer morrer. Né? A gente fala assim, ninguém quer ter um filho deficiente. Se falar é muito hipocrisia. Ninguém quer. Então, a gente quer um filho saudável para encarar essa vida. Não é fácil. Mas, às vezes, eles vêm para a gente para ensinar mais a gente do que qualquer outra pessoa. Então, eu já fui muito arrogante. Sou medicada hoje, gente. Às vezes, eu tomo esse remédio. Então, eu tomo esse remédio para que eu não passe do meu limite perante comigo e perante as outras pessoas também. Porque a gente está aqui, a gente não sabe de nada dessa vida. A gente vai vivendo e vai criando barreiras, ultrapassando nossos limites, né? Conquistando e perdendo coisas. Mas de verdade, assim, é um deficiente, seja da maneira que ele for, para ele também é sofrido. Porque a gente acha assim, que ele não está entendendo ou tendo algum discernimento. Tá, não como nós. Mas tá, cada um naquele momento seu. Porque assim, é muito difícil a gente não ter suporte. Então a única escola que eu achei um suporte completo para o Luan foi aqui, pela surdo-cegueira que ele tem hoje. Falta dentro de Paulínia? Falta, e eu debato bastante lá. E que assim, eu fui atrás de 15 psicólogos, e quando a escola me chamava, eu falava assim, mãe, eu não passo para psicólogo? Aqui mesmo, né? Que aqui foi a escola que ele mais durou.
Então, assim, o aluno não passa com psicólogo, mas eu nunca tive esse suporte de psicólogos aqui. Porque até pago, já fui até no particular, né, uma lista de 15 psicólogos em Campinas e Paulínia. Não ia nem ser de graça, ia ser pago. E eles não. Quando eu falei, meu filho tem 16 anos, tinha uns 14 anos, né? 14 anos, e eu pensei, mas tudo bem, vamos marcar tal dia, tal hora, tá bom. E qual que seria assim? Não, ele só usa aparelho. Mãe, o profissional não atende. Na hora. Eu falava, nossa, mas o profissional nem viu o Aruan. Ele escuta, né? Não igual a gente, mas ele escuta. Ele falou, não, então 15 pessoas que fecharam a porta. E eu não tenho esse suporte aqui de Paulínia. Em nenhum lugar que eu fui aqui de Paulínia tem esse suporte. Eu achei um em Sorocaba, mas é muito longe, né? Então assim, falta-se muito, a gente ganhou bastante coisas na luta. Né? E vocês que estão aqui hoje, assim, é só gratidão, porque assim, vocês para quererem nos ajudar, vocês precisam querer antes da gente, mãe. Porque a gente vem atrás de vocês, é de vocês que a gente vem atrás. A gente não sabe como cada um foi buscar um conhecimento. Eu não tenho ideia de como cada um de vocês vai buscar conhecimento. Como vocês não têm de mim. Né? O que eu vou buscar, o que eu preciso ter. Mas eu sei que vocês, cada uma que está aqui, se esforça por melhor dos nossos filhos. Então, assim, esse acolhimento, não só do aluno, como as outras pessoas, ou pessoas que vão chegar ainda para vocês, é muito importante. Porque a gente precisa entender que o dia, o Aruan é a última vez, o último momento do Aruan, que ele está muito ansioso, ele está com medo, sabe? Ele já está me questionando para que escola que ele vai. Então, assim, se cria-se uma ansiedade nele, cria-se em mim também, né? Então, assim, vocês em muitos momentos me deixaram tranquila, né? Para que eu pudesse continuar na minha caminhada, para que eu pudesse, às vezes, me questionar um pouco melhor, onde eu poderia estar melhorando até com vocês mesmo, porque às vezes eu questionava um pouco mais ríspida, mas é porque muitas das vezes eu me sentia perdida do que eu ia fazer, né? Porque vocês aqui é outra sociedade. A sociedade real, que cobra e que não perdoa, está do portão para fora. Porque a sociedade dentro da minha casa respeita e ajuda. Aqui a gente tem um suporte de respeito e ajuda. E de muitas vezes, Maurício, vai por esse caminho, faz por isso, tenta aquilo. Mas a sociedade real, onde ninguém perdoa ninguém, é do portão para fora. Ali é um mundo onde ninguém é dono de ninguém. E é o que mais pesa pra gente, porque todo mundo aqui é cobrado por alguma coisa, né? E olha que a gente tem discernimento, né? Às vezes para parar um pouco. Então, assim, eu só tenho gratidão para falar por cada um de vocês. A luta que o Aruan teve aqui foi maravilhosa, para que ele se tornasse esse adolescente com as frustrações deles que ele tem, com as vontades que ele tem. Até às vezes a pessoa fala, calma, Aruan, eu não estava do jeito que falava para ele, calma. Todas, né? Para que ele também parasse um pouco, porque quando o Aruan começou aqui, quem está aqui desde o começo sabe que o Aruan era danadinho, né? Então, até ele pegar um certo, assim, ele respeita todo mundo, ele me conta que conversou com as professoras, ele me conta, né, um pouquinho de cada uma. Então, assim, é um momento, acho que de perca para ele, de ganho ao mesmo tempo, porque é muito bom essa troca que ele teve até hoje. E o medo nosso, né, como família, é não ter isso. Né? Então, eu oro para que eu tenha boa sorte de conhecer seres humanos tão pacientes, né, como cada um aqui foi com o Aruan, porque eu nunca vi ninguém, assim, maltratar o Aruan por nada, sabe? Falar, né, nunca me senti esse preconceito com o Aruan aqui. Então, desde o começo das outras escolas, eu só tenho grande expressão caminhadas, né? A gente caminha para chegar num objetivo nosso, né? Então, só tenho gratidão, tá? Todos vocês aqui, muito obrigada.
Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, eu sou mãe da Ana Vitória. Ela é deficiente auditiva. Quando eu engravidei dela, eu tive ela com 6 meses. Ela nasceu de 6 meses, tinha nem 1 quilo, ela tinha 960 gramas. Bem pequenininha. Ela ficou 2 meses e 15 dias na UTI, pegando peso. E quando ela saiu da UTI, foi para casa, não podia receber visita. Aí eu comecei a fazer o teste da orelhinha nela, né? Que antes não tinha, né? Quando eu fiz, não completava. E eu acho que eu fiz uns 10 testes e não dava certo. Aí um dia a médica pegou e falou assim, olha, eu vou te encaminhar, que eu tive ela na casa da minha mãe, lá em Bauru, só que ela nasceu em Jaú. Eu vou te encaminhar para o centrinho em Bauru, onde faz todos os exames que precisa. Aí cheguei lá, passei 3 dias. Todos os dias, durante esses 3 dias, todo dia eu tinha que ficar com ela dentro do centrinho para fazer uma bateria de exame. No 3º dia, eles diagnosticaram, né, que ela tinha deficiência, era nos 2 ouvidos. Poderia ser porque ela nasceu prematura, poderia ser porque ela já ia nascer assim. Perguntaram se tinha alguém da família, só que não tinha, nem da minha família, nem da parte do pai dela. Aí quando eles me falaram, ela era surda e a deficiência dela era profunda severa. Então eu não entendia muito, né? Aí pediram um tempo para mim, eu esperei ainda 1 aninho, quando ela fez 1 aninho. Só que eu sabia que ela não ouvia. E eu sem entender muito, né? Eu era nova também, na época, quando eu tive ela. Eu ensinava ela, olhava muito para ela, assim, ensinava ela a fazer leitura labial, sem eu saber, chamava mamãe, e ela chamava. Mesmo sem ela ouvir, que eu não entendia muito, que ela não ouvia mesmo, era profunda, severa. Aí tem os níveis, da surdez tem os níveis. A dela, a total é embaixo, a dela é um pouquinho para cima. E assim, aí eu fui ensinando para ela. Aí na época eu morava em Sumaré, eu morava aqui em Paulinha. Aí eu tive que mudar para cá, porque lá em Sumaré a gente não consegue curso nenhum. É muito difícil. Aí eu mudei para cá, como ela falou, né? A gente tem que parar a nossa vida. Eu tive que sair do meu trabalho, só meu esposo trabalhando, para mim se dedicar a ela, porque foi uma dedicação até hoje, né? E aí eu comecei a vir para cá, fui encaminhada arrumei a primeira escola para ela, eles me deram encaminhamento, aí fui para o CETREM. Ela passou um tempo, não chegou nem 1 ano no CETREM, eles dispensaram ela, porque no CETREM não tem estrutura para criança surda. Tem uma criança normal que precisa da forma, mas com uma criança surda não tem. Então eles falaram assim que não ia atender mais ela, e graças a Deus, quando eles me liberaram, eu conheci a fono dela, que é até hoje, que é a Rô. Aí ela falou para mim, se eles te dispensar, procura meu consultório que eu vou atender ela na Vitória. E daí eu procurei ela, só que nesse tempo eu fui para Bauru, consegui não era nem implante, era o aparelho auditivo. Ela chegou a usar, porém ela não se adaptou. Porque uma criança com surdez profunda, severa, é muito difícil se adaptar. E ela não queria usar, fazia muito barulho, e ela chegava na fono, ela ficava nervosa, ela não entendia nada, ela pegava o aparelho e jogava, ela pulava a janela do CETREM, que ela não queria fazer a fono. Eu tinha que sentar assim com ela, tipo, eu e a Rô sentava e a Rô, como se a Rô estivesse me ensinando, a gente ignorava ela, e ela foi querendo aprender. Aí eu peguei, ela jogava o aparelho fora. Teve um dia que ela perdeu na escola e ficou sem.
A Beth é da época da creche. Aí ela ficou sem, aí eu fui atrás de outro de novo. Aí chegou um tempo que ela fez 3 anos. Aí eles falaram pra mim, olha, é a idade limite dela. Ou você faz um implante, ou eu não vou poder mais atender a Ana aqui, ela vai descer para outro setor. E eu via que o aparelho auditivo que ela usava não resolvia a perda dela. E ela só ficava muito nervosa. Aí foi que eu bati o pé, meu marido não queria fazer. Porque tem os riscos, né? Pode dar paralisia facial, dos lados. E eu bati o pé e falei, não, eu vou fazer, porque eu não estou vendo resultado do aparelho auditivo. Eu estava até grávida da minha segunda menina, julho. Aí saiu a cirurgia dela muito rápido. Aí eu fui para Bauru, a Ana, ela ia fazer 4 anos, quando ela fez. Aí fui para Bauru, ela fez a primeira cirurgia dela. Ela saiu muito irritada, chorava. E queria arrancar a faixa da cabeça, que não podia, por conta da cirurgia, para segurar o implante. Aí, com o tempo, saiu a segunda cirurgia. Ela não queria fazer. Ela já tinha 4 anos. De uma para outra, diferença de uma cirurgia para outra, tinha 8 meses. E ela não queria fazer, ela falava que doía, porque quem é implantado, eles falam que sente muita dor de cabeça. E ela falava que doía, que ela não queria fazer. E eu expliquei para ela que ia ser legal, ela ia ouvir dos 2 ouvidos, não ia ser só de um. Aí teve um dia que ela pegou e falou, e eu fui preparando ela. Primeiro eu me preparei, né? E desde o momento que eu descobri que ela era deficiente auditiva, a gente sempre aceitou. Eu coloquei assim na minha cabeça, se Deus me deu, Deus tem um propósito para tudo. Então, quando eu descobri, tanto eu, meu esposo, minha família inteira, a gente não entendia muito, né? Porque na família não tinha, mas a gente sempre aceitou. Então, eu sempre fui atrás das coisas para ela. Corri muito na prefeitura, briguei muito na prefeitura. Muitos chamam também a gente de ignorante, porque só quem sabe é a gente que é mãe, que tem a criança assim que precisa, né? Muitos chamam a gente de ignorante, que a gente não sabe conversar, mas não é assim. Aí ela fez a segunda cirurgia dela, foi bem tranquila, ela aceitou. E depois da segunda cirurgia, eu comecei a ver resultado. Já da primeira eu já tinha começado a ver. Ela começou a falar mamãe, a gente entende, papai. E assim, aí ela foi para a EMEI. Da EMEI ela fazia o contraturno aqui. Só que eu não conhecia ninguém aqui em Paulínia. Eu fazia curso de Libras também com a Beth, na EMEI e na creche. Fazia curso de Libras, eu me dedicava, né? Eu levava a Vitória na escola, quando era tarde eu voltava para a escola, fazia o curso de Libras com a Beth, voltava para casa e assim, para mim aprender também, né? E aí ela fazia o contraturno aqui, só que eu não sabia que a escola era, né? Aí eu fui conversando com várias mães, aí uma mãe falou para mim, a escola que ela vai fazer o contraturno é polo, criança surda. E depois que ela começou a fazer o contraturno aqui, eu vi que começou a melhorar mais ainda. E ela não falta nem um dia, no dia que não tem aula. Ela quer vir para a escola, se precisar, sábado, domingo, feriado, nas férias. E ela não quer faltar. Às vezes eu vejo que ela está muito sobrecarregada, né? Que ela vai na Unicamp, ela vai na FON no dia de segunda, carro, ela vem aqui, não falta. Ana, falta um dia. Tá bom. Quando é de manhã. E outra, eu nem coloco o despertador para ela vir na escola. Quando dá 5h50 ela está em pé, esperando o ônibus. Ela se arruma para vir na escola. Aí eu só abro o portão, coloco ela na van e ela vai. Mas assim, foi difícil. Assim, eu corri atrás das coisas dela, porque dificulta bastante de ver. Eu acho assim, o governo, sei lá, deveria não dificultar
umas coisas para as mães, papais que têm criança assim, né? Que é especial, porque já é difícil a gente estar com eles e a gente parar nossa vida para estar com eles, tudo bem que é nossos filhos, mas sabe que tem a dificuldade. Para que dificultar, né? É igual eu estou na correria do transporte para Unicamp. Ainda que uma hora manda ambulância, outra hora manda van. E não só sozinha, eu tenho outras mães, né? Uma hora chega atrasada, outra hora eu não vou. E assim, eu não perco nenhum atendimento dela. Ela sempre vai na fono. E é como um dia a fono dela, eu converso muito com a Rô. Ela falou para mim, né, que não é só eu pegar, levei a Ana na fono e a fono fazer o trabalho dela, não. É um conjunto de família. É um conjunto de família. E eu cheguei a ajudar muito a fono. Eu, quando dava essa hora, eu sentava com a Ana, eu ensinava para ela. O que eu aprendia, eu ensinava para ela. Fazia muita leitura labial com ela em casa, eu sentava, explicava para ela. E eu me dediquei muito a ela, e até hoje eu me dedico, né? E assim, é como ele falou, é tão bom a gente ver um filho nosso escrevendo uma frase, uma palavra assim. Para mim, quando a Ana começou a ler, tipo assim, eu achava que ela ia demorar de ler. E quando ela começou a ler, que ela chegou em casa, que aprendeu assim, que eu fui ver, pra gente é uma vitória muito grande. Cada letrinha que ela aprende, pra mim, é uma vitória muito grande, porque foi luta. Foi muita luta com ela, né? E até hoje eu vou com ela para Bauru, ela faz tratamento ainda lá. Eu passei também no psicólogo, eu passo no psicólogo lá em Bauru. Só que assim, pra mim não foi tristeza descobrir que ela é deficiente auditiva. Eu passava no psicólogo porque eles queriam saber como era a minha mente, se eu me adaptei com ela, se eu gostava muito dela, eles perguntam muito isso. Então eu conversava igual estou conversando aqui com vocês, e assim, eu nunca cheguei a chorar assim, ai minha filha, não. E uma coisa que eu sempre ensinei para ela desde pequenininha, ela ser uma pessoa independente. Eu sempre ensinei. Desde a creche, que ela entrou na creche, ela tinha 2 aninhos. Até agora, eu sempre ensinei, Ana, põe um tênis. Ela aprendeu a amarrar sozinha o tênis. Ana, coloca uma roupa. Ela falava, não sei, sabe? Pega sua roupa e coloca. Eu sempre ensinei, porque eu pensava assim, no dia que eu não tiver, minha filha vai ficar como? Então, isso eu sempre ensinei ela a ser independente. Hoje, ela nem espera por mim. Da hora de vir para a escola, ela já se arruma, já arruma as coisas dela, coloca até coisa demais na mochila, né, que não é para colocar. E assim, pra gente, a Ana é uma alegria da nossa casa, né? Ela ensina bastante. Aonde eu passo, ela é uma menina muito alegre. Por mais que ela tenha dificuldade, é difícil eu ver a Ana triste. Quando ela está triste, é alguma coisa que fez muito, que ela sentiu muito, mas ela não é uma menina assim de reclamar, de Ana, hoje tem fome, de não querer ir. Ela sempre teve essa vontade de ir, e eu nunca faltei, só se for passar no médico, se acontecer alguma coisa séria, né? E mesmo assim, quando eu não posso levar ela, eu mando a minha irmã, a minha mãe, nunca deixei ela faltar assim, nos atendimentos, porque ajuda muito. Principalmente a fome com a criança com deficiência auditiva. Igual dia de quinta-feira, eu vou para a Unicamp, eu passo o dia inteiro com ela. Aí leva ainda pequenininha, e eu passo o dia inteiro. Ela entra na fome, eu entro para estudar Libras também, para fazer o curso. E aí eu fico lá o dia inteiro. Quando eu chegar em casa, é quase 7 horas da noite com ela. É cansada, porque de manhã ela vem para a escola, aí só faz chegar e a gente ir. Mas assim, eu agradeço a Deus por Deus ter me dado ela. E eu não vejo assim dificuldade para mim por ela ser uma criança
Para mim, eu vejo ela uma criança normal, porque ela faz tudo. E eu trato ela como uma criança normal. Nunca, tipo assim, ai, coitadinha, não. Eu sempre ensinei para ela o certo e o errado. Não pode, não pode. Se precisar vir na escola, já falei, eu venho. Ana não está obedecendo, eu falo para ela, obedece. Eu vou lá na escola e você, ó, apanha na frente dos seus amiguinhos, aí ela fala, tá bom. Então, eu sou uma mãe assim, que eu fico muito em cima. Então, brigo mesmo, vou atrás das coisas dela na prefeitura, né? Porque se a gente não precisasse, eu não ia. Mas, aí é isso, né? Ela nasceu de 6 meses, teve o diagnóstico dela e tá aí. E é só a deficiência mesmo dela, dos 2 ouvidos. É caro o aparelho auditivo, muita gente não conhece o implante, né? É caro cada pecinha. Cada pecinha dele é caro. Tipo, uma antena dele é uns 3.000, a bateria é uns 3.500, dependendo da marca. E a gente não encontra em qualquer lugar. O da Ana mesmo eu tenho que encomendar em São Paulo, esperar vir. Ou então, quando eu vou em Bauru, que eles têm lá, eles me dão. É igual pegou o ganchinho, né? Aquele ganchinho é muito caro, da Ana, fui procurar ver, é R$2.000. Eu falo para ela, você tem que tomar cuidado. Antes, quando ela era mais menorzinha, ela tomava mais cuidado. Se você tentasse colocar a mão, ela falava, não, ela não deixava. Agora ela relaxou um pouquinho, né? Mas, assim, às vezes eu passo na rua, pais não conhecem, né? Ah, é aparelho auditivo, eu falei implante coclear. Tem diferença, né? Ah, é igual a Beth. Beth, você não tem vontade de fazer, ela sempre fala, não, dói, desde que a Ana fez, né? E assim, melhorou muito, a Ana melhorou muito. E depois que ela entrou aqui no 1º ano, no 2º, aí foi que ela foi evoluindo mais ainda. É como ela falou, né? A gente não tem tempo de agradecer vocês, professores, que querendo ou não, vocês se dedicam pela criança, né? Não é só a gente pais, é a escola toda se dedica pela criança e assim, eu só tenho a agradecer mesmo, porque depois que ela entrou aqui, ela tem aprendido muita coisa. E assim, o filho dela vai sair, né? E eu já fico pensando na minha quando sair daqui. Como que vai ser em outra escola, não vai ter mais a Sueli, não vai ter a Sandra. E a Ana pensa, depois, quando crescer, vou levar a Sueli comigo. Eu falo, acho que não pode. Aí, mas assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Boa noite, gente. Eu não vou me estender muito, porque eu sou muito tímida. E eu vejo muito a Deus por me capacitar para conseguir falar um pouquinho, pelo menos, com vocês. O nome da minha filha é Beatriz, ela está no 3º ano. Hoje ela tem 10 anos. 10 não, vai completar 10 de novembro. O diagnóstico dela eu recebi com mais ou menos 3 anos e meio. No início, assim, eu não me identifiquei com muitos sintomas, ela não tinha sintomas clássicos do autismo. Eu também não tinha a mínima ideia do que era autismo, nunca tinha visto nenhuma criança autista. Ela somente não falava. Então a gente foi levando aquilo, né? Só não falava, logo vai falar. A Beatriz entrou na escola com 2 aninhos, a escola em nenhum momento me chamou para falar, só foi indo, né? Com 3 anos, ela mudou de escola, uma escola maiorzinha. Aí a psicóloga me chamou e falou, olha mãe, a sua filha apresenta sintomas de autismo. Eu, tipo, sintoma de autismo, o que é? O que é autismo? Eu fui pesquisar, aí eu fui tentar entender o que era, aí eu fui numa primeira fono, aí eu levei ela na fono, nesse momento ela falava pouquíssimas palavras, ela falava mamãe, água, só, acho que 2 ou 3 palavras no máximo. Aí eu levei ela nessa fono, aí ela chegou na salinha da fono para me fazer passar vergonha, né? Ela chegou e falou, chocolate. Aí a fono olhou, aí ela assim, né, superficialmente falou, olha mãe, ela não parece autista. Mas eu falei, mas e se for autista? Porque ela não fala, a psicóloga encaminhou, e se for autista? Ela, mãe,
Se eu for autista, eu te caminho para outro colega, porque tratar a criança autista é exaustivo. Foi o primeiro, assim, baque que eu tive, assim, na sala. Aí, enfim, né? Aí, essa forma que me atrasou, né? Que eu falei, tô falando que não é autista, tô falando autista, não é autista. Aí, demorei mais um tempinho e tal, aí eu levei ela no neuro. Aí, era já maiorzinha, já era mais nítido, né? As características, já fazia estereotipia, motora. Aí ele falou, é claramente autista, só falou isso, claramente autista. Aí daí por diante eu tive que me virar para pesquisar, para saber o que era. Graças a Deus, assim, a gente sempre encontra gente boa também no caminho, né? Eu encontrei uma fono, teve a indicação da escola, uma fono excelente, que tinha também um menino com autismo. E ela, assim, ela que me ajudou muito, até hoje eu converso com ela. Porque ela que me orientou mesmo, né? Em tudo. Nessa época a gente morava em Recife. Eu sou carioca, mas a gente se muda muito. Eu morava em Recife 2 anos. Beatriz fez o acompanhamento com essa forma durante 1 ano. Aí o que a gente teve a ideia? A gente teve a ideia de mudar, né? Vamos para fora do Brasil. De repente lá é melhor. Meu marido também tinha esse sonho de morar fora. Mas foi assim, o maior erro da minha vida. Foi o maior erro da minha vida. A Beatriz, nós moramos 5 anos em Portugal. Nesses 5 anos, eu não posso dizer assim que eu encontrei preconceito. Não foi preconceito da palavra, foi descaso mesmo. Não tem criança com deficiência, não tem capacidade de evoluir, de aprender. A minha filha é verbal, ela tem boa compreensão, mas ela é pouco oralizada. Ela fala pouquíssimo, né? Ela fala quando se sente confortável, quando ela se sente bem mesmo para falar. Assim, como ela não falava na escola, eles não enxergavam a capacidade dela em aprender mesmo. E assim, ela passou por várias escolas, foi no Brasil 3 escolas, em Portugal mais 2 ou 3, e até chegar aqui no domingo, né? Por que eu voltei para o Brasil? Pela Beatriz e porque eu tenho mais um filho, tenho mais 2, são 3 autistas. Nesse intervalo que eu mudei do Brasil para Portugal, eu descobri que os 2 também eram, né? O menorzinho, que eu descobri lá, e o João, que é também aqui do Domingos, do 8º ano, ele é autista mais leve, né? O suporte deu muito suporte. Nesse meio tempo eu descobri o autismo de todos. Aí eu me vi o quê? Num país que não tinha estrutura para acolher mesmo, tanto a gente como família, como os nossos filhos, eles não enxergavam mesmo, eles achavam que as crianças, criança com deficiência, vai indo. Não tinha assim, porque eu vejo aqui no Domingos, a boa vontade, as professoras se viram para, vamos fazer um projeto para criança. Hoje a Miriam falou, Carol, vamos fazer um projeto culinário. A Beatriz não é uma culinária apaixonada. Em nenhum momento chegaram para mim e falavam isso. Aí a gente tomou uma decisão bem difícil, né? Porque a gente já tinha comprado casa lá, a gente tinha vida estruturada. Meu marido tinha um emprego, a gente pensou, vamos voltar para o Brasil. E, assim, gente, vocês acham que é ruim, mas não tem noção do que é lá fora, assim. Aqui eu encontrei realmente acolhimento. E, sim, Deus é tão bom, que a gente falou Paulinha. Paulinha, assim, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca ouvi falar em Paulinha. Por acaso, tinha uma colega de grupo de mães de autistas, que ela falava super bem do interior de São Paulo. O meu marido também tem um amigo que mudou recentemente para Hortolândia. Aí a gente falou, vamos lá conhecer, né? Fomos, a gente veio de férias, passamos assim, 1 mês aqui, conhecendo, né, mesmo, né, as coisas, a gente ficou apaixonado por Paulinha. Nossa, a gente falou assim, não, é aqui, vai ser aqui. E foi isso, aí a gente foi para a Secretaria de Educação, né, procuramos ir na clínica, hoje a Beatriz faz tratamento multidisciplinar todos os dias, todos os dias da vida dela faz terapia, tadinha. A vida dela, assim, é muito cansativa. E uma coisa que eu achei bem similar com as outras mães é que mesmo tendo essa vida cansativa, ela nunca, gente, chorou por ir para a escola. Nunca mesmo. Ela, em nenhum momento, ela reclamou. Então, isso é muito incrível. Ela, assim, eu sempre achei assim, nossa, a Beatriz odeia escola, né? Porque
na última escola que ela estudou, a professora falava assim, olha mãe, ela não quer fazer as coisas, de verdade. Ela não aceita fazer. Aí a gente deixou ela brincar e desenhar. Então ela ficou fera no desenho, ela só desenhava. Se vocês olharem os desenhos dela, nossa, profissional. Porque ela só fazia aquilo mesmo, ela só desenhava e brincava. Aí chegando aqui, a gente marcou as primeiras reuniões, né, amiga? Aí contei todo esse relato, falei na época foi com a Cris, depois foi com a Isabela, que ela tinha esse comportamento, né, de não querer fazer as atividades, de ter recurso mesmo, de fazer essa barreira de aprendizagem. E hoje assim, ela estuda aqui tem nenhum ano, né? Chegou no final do segundo ano. Hoje, ela chegou aqui, ela mal reconhecia as vogais, ela é bem constante. A gente perguntava, Beatriz, que letra é essa? Aí ela falava, Hoje ela reconhece todas as vogais, todas. Todas as vogais, reconhece as consoantes, está escrevendo o nomezinho dela. Assim, uma coisa assim, incrível mesmo, você só tem a agradecer mesmo. Eu, assim, tô aqui falando, assim, mesmo não gostando de falar em público, em homenagem a vocês mesmo, a gratidão a vocês. Muito obrigada, gente, pela boa vontade, sim, pela dedicação que você tem com as crianças, assim, não só com as crianças com deficiência, como com todas as crianças, que eu vejo que todos são muito amados. E cuidados com vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Era para minha esposa estar aqui, mas ela não pôde vir e me deu essa missão, né? Que na verdade não é falar da Isabela, bom que você não precisa nem criar nenhum roteiro, você pode vir falar e vai. Contar um pouquinho da trajetória. Quando minha esposa engravidou da Isabela, eu já tinha 2 filhos, né? E 2 filhos que a gente nunca teve problemas, então é óbvio, você espera sempre tudo normal, né? E quando a gente recebeu a notícia, né, e aí eu sempre defendo a tese que mulher e mãe é algo assim muito forte, né, porque imagina a mulher deitada fazendo um ultrassom e o médico assim na maior simplicidade fala, olha, esse problema que ela tem de AV, CV no coração, os pezinhos tortos, congênitos, é bem típico de criança com síndrome de Down. Pô, essa notícia assim na lata, ninguém espera. Não adianta ser hipócrita e falar que é tudo que eu queria na vida. Né? Então, e nesse mesmo momento, que a dona médica falou para minha esposa, falou, olha, a gente pode fazer um exame cariótipo, que a gente já tem o diagnóstico, né, nas mãos. Aí, quando a minha esposa falou, não, eu não preciso fazer exame, e da forma que vier, é minha filha. Então, vocês, sabe, uma simples frase que já muda tudo, todo o roteiro do que, a porrada, o baque inicial da notícia, já em instantes mudou, né? Tanto é que a gente saiu dali, já fomos estudar, saber o que era síndrome de Down, né? A gente se preparou muito, né? Tanto é que a Isabela, com 45 dias de vida, já frequentava a Paiva em Santo André. Então, a gente sempre tratou ela como uma pessoa, um filho, né, da mesma forma que os outros. E, gente, é muito diferente. Né? Esquece tudo o que a gente fez com os outros 2 filhos e parte do zero com ela. São médicos diferentes, profissionais diferentes. Tem uma gama, assim, de coisas diferentes, né, que a gente não teve com os 2 filhos. Então, assim, foi um baita aprendizado, né? A gente morei minha vida toda no ABC em Santo André e quando ela foi para a base escolar, né, pré-escola, lá era uma estrutura boa, depois ela foi para o SESI, né, e no SESI a gente já sempre teve, né, o apoio que eram auxiliares. Na verdade, eles contratavam estagiários que auxiliavam, né, as crianças. E quando a gente veio para Paulínia, puxa, eram tantos anos lá no ABC, de repente veio uma transferência para Paulínia. Aí a gente veio
procurar a escola, muita decepção, mas muita decepção. A gente chegou em algumas escolas, né, como eu fui aqui de profissionais que preferiam nem atender, a gente sentiu isso em algumas escolas, né? Chegaram, tem uma escola aqui, eu não vou ficar citando o nome dessa escola, mas tem uma escola que apresentou toda a escola para mim e tal. Quando soube que ela era síndrome de Down, falaram que não tinha vaga. A gente sente isso, ninguém é inocente ao ponto de... Né? Teve uma outra que eu achei até mais lógico, mas um negócio mais claro, que ele falou, olha, nós nunca tivemos uma aluna síndrome de Down, um aluno síndrome de Down, mas nós aceitamos a matrícula dela e vamos tentar fazer. Foi curso, honesto. E aí a gente foi numa outra escola que, infelizmente, eu falo que a gente foi enganado. Foram 6 meses na vida dela perdidos, que lá eles falavam tanto inclusão, né? Aqui mesmo em Paulínia fala tanto inclusão, mas é um amontoado de pessoas. Bota essas pessoas lá e larga essas pessoas lá e, de verdade, foram meses perdidos. E erro nosso, né? Porque a gente fez uma avaliação de querer buscar uma escola particular e muito lendo engano, assim, é algo assim que, sabe, erramos bastante, né? Achando que tinha um preparo melhor, mas de verdade, 0. E aí foi quando a gente buscou na Secretaria de Educação e nos indicaram aqui. Viemos aqui, eu confesso que eu me assustei pela quantidade de alunos na sala. São 30 e tantos alunos na sala, o André me recepcionou, tomei até um susto, mas a gente tinha bastante indicações da escola, então vamos arriscar, vamos fazer, vamos matricular, né? Então aí foi quando a gente veio para cá. Fala um pouco da Isabela. A Isabela é mega inteligente. A Isabela ela dá nó em pingo d'água, sabe? Você pensa que vai levar ela no bico, ao contrário, ela te enrola, ela cria algumas coisas, ela cria algumas histórias que de vez em quando separa, assim, eu vou te levar de roteirista de novela, porque vai criar coisas assim na mão de fora, a vontade dela ela é perua, sabe? Todo dia, para ela vir para a escola, ela tem que chegar, se maquiar, e ela faz, né? Ela consegue fazer as coisas assim, você fala, poxa vida, né? Ela faz toda aquela borroquina, né? Que a gente fala, sozinha, né? E falar que a gente não tem decepções, a gente tem, né? A gente tem, que às vezes acontecem coisas que realmente decepcionam. Mas também a gente tem os pontos positivos, né? A gente falar que não vai ter preconceitos, besteira, né? A gente vai ter sempre preconceito, até muito mais de pais, né? Olha que é absurdo, muito mais de pais do que das próprias crianças, né? Porque se você for colocar fases de vida, até 10, 11 anos de idade, a Isabela era para convidada para tudo quanto é festa. Hoje ela vai fazer 16 anos, acabou isso. Só que a gente tinha isso, a gente tinha essa noção. A gente não foi enganado, né? A gente foi aprendendo a lidar com essas coisas. Então, o dia a dia assim, de quem tem criança especial não é fácil, sabe? Não é fácil. O que ela comentou aqui sobre a nova fase escolar dos filhos é algo que está nos triturando. Que a Isabela também, no 9º ano, a gente está no desespero de não saber o que fazer, né? A gente está aprendendo, né? Aprendendo a conhecer a região, né? Hoje a Isabela está frequentando o Centro de Ensino Digital, que é o SESI, lá em Campinas. Eu até convido vocês a conhecerem, é algo assim, bem legal, né? Coisas básicas assim que você fala, puta, precisa de algo para ensinar isso? Precisa. Eles botam as crianças no ônibus, ensina a criança a apertar lá o sinal para descer, ensina a pegar o ônibus, você pega R$20, vai todo mundo no McDonald's, você vai pagar, você vai ter troco, sabe? É algo assim básico, né? Que talvez a gente que não esteja no dia a dia, mas é muito importante, bastante importante. E a acolhida assim, na escola, de modo geral,
gostaria de agradecer a todos os profissionais. Sei que os profissionais não são preparados totalmente para isso. Eu tenho formação em ciências sociais, eu posso lecionar algumas matérias. Eu não consigo, isso é para quem tem o dom. Eu tentei, né? Mas eu não tenho o dom, né, para isso, e agradeço bastante, né, a acolhida das pessoas que recebem bem minha filha. E o que a gente busca, na verdade, é uma inclusão. A realidade é que a gente quer que o filho seja incluído na sociedade, que não sejam tratados como coitadinhos, né, porque não são. A gente, com todas as deficiências, a gente sabe que eles vão levar a vida, né, que todos aqui que têm esses crianças especiais meio que precisam preparar os filhos, porque a lei natural da vida é que os pais vão primeiro que os filhos, né? Então, como eu já tenho 2 filhos, olha, a Isabela é a responsabilidade de vocês, então já estejam preparados, porque lá na frente nós podemos precisar. Mas, graças a Deus nós temos 2 filhos assim que muito bons, são excelentes pessoas que já estão cientes disso e já vira e mexe, eles fazem questão de falar, não, a Isabela é minha. Então isso traz assim pra gente um conforto. Tá bom? Acho que basicamente é isso. Se eu for engatar a falar, você vai falar a noite toda aí. Gente, a gente fica emocionado, né, ouvindo a história de cada um, né, a individualidade da família, né, o sentimento com relação à criança ou ao aluno, né, o filho. É muito, assim, eu pelo menos me sinto muito emocionalmente envolvida, né, porque você se coloca no lugar do outro, né. Então, a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente parece que sente todas as emoções, né? E como eu sempre fui professora de educação especial, então acho que eu sempre tive esse apego. Desde que eu fiz magistério, eu já fui fazer estágio na escola especial, entendeu? Mas eu acho muito significativo a luta, né, de todos vocês, porque todos os pais lutam pelos filhos, deficientes ou não, né? Isso é uma realidade que todos passam. Aqueles que têm filhos especiais, é mais grave ainda essa situação. A gente sabe que nós estamos numa cidade que tem um recurso bom, né? Tenta investir da melhor maneira possível, mas falta muita coisa. Isso é fato, né? Na área da surdez falta fono, que trabalha no surdo, porque desde que eu estou nessa rede só teve uma fono, que é a Rosângela, que ela faz esse trabalho, mas na clínica dela, porque já é afastada, e desde então, acho que faz uns 8, 10 anos, não puseram, porque ela aposentou, não teve nenhuma fono que pudesse fazer esse trabalho de atendimento, sendo que tem o CETREM, que trabalha doando aparelho, né? E não são aparelhos como o da Ana, claro, mas são aparelhos que ajudam as pessoas, principalmente os idosos. Mas com relação aos nossos alunos, os surdos dessa cidade, eles têm que ir para a Unicamp. E aí é essa luta constante de transporte. A mãe que tem um carro e tem essa, né, liberdade de ir e vir, porque às vezes você tem um carro, mas não tem combustível, precisa trabalhar também, tem outros filhos, enfim. É uma luta constante. É o que a Rafa falou. Ela é uma luta sempre com o vereador pedindo ajuda para conseguir um carro para que leve, né? A Ana, não só a Ana, como tem os alunos também, os mais velhos que vão de manhã, de quinta-feira também, é a mesma coisa. E lá não pode ter muitas faltas. Tem 3 faltas, perde a vaga. E esse aluno fica sem terapia nenhuma. Paulina tem psicólogo, passou? Não tem. Para as outras deficiências também não tem. Então, assim, a gente sabe de tudo isso, mas a parte da educação a gente procura muito atender as necessidades. Vamos suprir todas? Com certeza não. Mas a gente tenta, né, fazer o melhor, encaminhar e ajudar.
E as famílias têm que estar junto conosco. Porque se ela não estiver junto conosco, enquanto escola, não vai para frente. Então a gente vê crianças com sucesso. Por quê? Porque tem uma família que está atrás, batalhando, lutando pela dignidade do filho, pelo estudo, pelo apoderamento dessa criança, porque ele vai ser um adulto. E aí? Então são coisas que fazem com que a gente reflita a dificuldade que todos nós encontramos e os pais com alunos especiais mais ainda. Mas, tirando tudo isso, a dedicação de todos vocês é muito importante para o desenvolvimento do aluno e do filho, porque vocês estão educando, se preparando para o mundo, que isso é importante, preparar para a vida. Do mesmo jeito que vocês têm medo das crianças que vão embora, a gente que está muito mais tempo com os alunos aqui, também tem. Maurício, falando do Aruano, conheceu o Aruano fora. Ele está aqui comigo desde o segundo ano. Então, é quase um filho, porque você está com ele todo dia. A mesma coisa, a Lavínia, Ana Vitória, Ana Graça. Eu estou falando da área da sortespiada que eu trabalho, tá? Mas todos eles. A Isa vai lá e escreve o bilhetinho, ela vai mostrar. Então, não é porque é trabalho do cara que a gente não dá atenção para o aluno, não é isso não, tá bom? Então, vamos fazer a última pergunta, porque nós tínhamos 4. Mas, cada um foi falando e já foi falando coisas que seriam dessas perguntas, tá bom? Eu acho que essa é a mais provocativa ou a mais, sei lá, não sei. Quais anseios e medos em relação ao futuro dos seus filhos? Só antes, eu vou deixar a vontade das meninas perguntas, porque o horário vai terminar agora, tá? Então, se vocês quiserem ficar, ok, se não, tá no fundo. Quais anseios e medos? Quando nós tivemos uma reunião aqui com os professores aqui na escola, tivemos esse questionamento, do que esperávamos para o Lucas, o que nós, pais, esperávamos que a escola pudesse proporcionar para o Lucas, devido às dificuldades que ele enfrenta. E sempre foi muito claro, assim como o trabalho dele também sempre foi muito claro, como foi bem explicitado pelo professor também, que a tendência é nós irmos primeiro, Então é simples, a resposta é simples e clara e objetiva. É a autonomia mesmo, fazer que eles fiquem o máximo independente possível. Tem umas limitações, mas o máximo independente possível. Para não ser aquela pessoa, o coitado. Nós não queremos o coitado, nós queremos de fato a inclusão, mas sabemos que tem a discriminação. O que foi falado aqui é real. Às vezes as crianças, eles não têm isso, porém, vem a sementinha da maldade que a gente vai pegando, coitado. Que infelizmente a gente teria que ser uma praga e a gente eliminar. Só que tem muita gente que rega e repassa. Infelizmente. E aí acaba acontecendo coisas desagradáveis. Eu repito assim, não que eles são melhores porque são mais naturais. Não é isso. É que de fato eles são diferentes. E é por isso que eles são considerados assim. Então, de fato, a resposta é autonomia. Em que eles possam, de fato, ter condições de cuidar deles mesmos. É uma pergunta difícil, porque a resposta também é difícil. O Aruan, por ser, eu gostaria que fosse só surdo, sabe? Isso nós senhores, às vezes eu me questiono também, porque eu falo assim, nossa, eu estou escolhendo uma deficiência para o meu filho. E não estou escolhendo, eu não queria nenhuma. E, assim, às vezes a gente fala assim, eu agradeço por ser
eles terem vida, por estarem nesse mundo, por ter a oportunidade de ser mãe deles. Mas eu não fico feliz pela deficiência dele, porque eu não vou mentir para mim, quando eu deito na minha cama. Porque a minha consciência é minha, né? A nossa, né? Ele já sabe. O Marona também gosta de ser cheiroso, tem a vaidade dele, gato, dá um gasto. Mas assim, gente, eu te falar que eu não estou com medo do futuro, eu estou. Eu acho que nós pais, né, quem são pais, gente tem família, a gente tem medo do futuro, porque a gente não sabe o que está reservado, nem para os nossos, nem para ninguém. Então, tanta coisa acontecendo nesse mundão afora, e eles são capazes de tudo, né? Tanto eles com algumas limitações, e os nossos outros filhos, então, também tem 2 meninas também, uma de 21 e uma de 12, que nem o pai falou, a gente instrui a de 21 hoje, para falar, se eu morrer, é tua, é teu, neste momento. E às vezes eles também estão cansados, porque os filhos são nossos, né? E a gente, às vezes, passa a responsabilidade, entre aspas, para os nossos outros filhos, que eles não têm essa responsabilidade, eles são só filhos. Essa mãe que tem 3, eu falo, não, sabe, assim, eu falo, e a responsabilidade vai passar para quem? Sabe? Então, quando a gente se coloca num lugar e no outro, o nosso futuro é dentro de casa, né? E a gente educar os nossos, para não ficar tão ruim do jeito que já está. Porque eu consigo me defender, mas eu não sei se eles conseguem se defender neste momento. Então eu espero que no futuro, para todo mundo, né, é de muita empatia. Claro que nunca ninguém vai se colocar no nosso próprio lugar, porque o problema, entre aspas, é nosso. A solução também é nossa. Eu não vivo a vida de ninguém aqui e ninguém vive a minha vida. A gente troca ideias para que possa melhorar, né? Com erros e acertos. Mas ninguém vai passar pelos meus problemas e eu não de vocês. Só que a gente é capaz disso. Então, assim, esse tom que é hoje aqui, que é considerado a melhor, não sei se todos sabem, mas assim, a gente como pai e como mãe, a gente destrói também. Porque é que nem um comércio. Se venderem bem, tratar bem, ele vai a fundo. E se começar com reclamação, ele quebra. Então, até a gente chegar aqui, todos os pais falaram a mesma coisa. Os nossos filhos, o Arão estava com febre ontem veio com febre para a escola. Então, assim, estava cheiroso, pronto. Aí você vai, filho. Você não vai para a escola. Porque você não vai poder entrar, você está com clima. Né? Então, é pelo tempo. Então, assim, ele fica meio desanimado. Mas, assim, o suporte que vocês dão para eles, eles não têm noção. Todos os pais falaram a mesma coisa. E o meu e o dele está se retirando neste ano da melhor escola de Paulínia, considerada para nós. E os que estão vindo agora, assim, usufruem de tudo. Porque a gente está com medo de não ter esse suporte nas outras. Mas a gente vai brigar, né? Se tiver, a gente sabe o que é bom. Então, quando a gente aprende e sabe o que é bom, a gente não fica com meia boca. Ninguém fica com meia boca. Então, eu estou na expectativa que as coisas não vão ser igual aqui. Eu acredito que não vai ser igual. Mas eu acredito que, eu espero, né, que é outros que vão receber a escola, que também tenham esse sentimento de carinho que todas vocês têm pelo Aruan, por todos os nossos filhos daqui, sabe? Porque é através de vocês que a gente vai vou lembrar do que o Aruan viveu aqui. Em algum momento da minha vida eu vou usar isso, sabe? E eu agradeço desde a menina da limpeza, né, até a diretora, né? Porque eu falo assim, gente, não é fácil ter paciência com deficiente, às vezes eu como mãe surto, né? E aprendo. E imagine vocês que estão com um monte de criança e ainda tem um que é um pouquinho, você tem que dar mais um pouco de atenção. Então eu sou grata, peço desculpas se algum dia eu fui bruta, não foi a minha intenção. Porque às vezes eu sou bruta, mas depois eu acabo refletindo que eu falo, pô, nisso, você foi tá merda, sabe? Você não precisava ter feito aquilo, ou falado daquele jeito, né? Mas aí você fala, puta, eu já fiz e agora, né? Então assim, eu peço desculpa para todo mundo se um dia eu fui ignorante, fui estúpida, assim, né? Não era a minha intenção, mas era, às vezes a gente
faz as coisas sem intenção de magoar as pessoas, né? Porque a gente realmente, a mãe é uma vida sozinha. Porque os pais viajam, trabalham, eles participam da vida do filho, sim, né? Mas eu também sou técnica de enfermagem, larguei a minha vida de técnica de enfermagem para cuidar do meu filho. Que legal, sabe? Porque eu tinha estratégias para fazer, queria até hoje. Mas não era isso que eu queria ter uma vida profissional. Né? Eu vivi 16 anos. Né? Então, assim, vou continuar cuidando. Mas, assim, então eu falo assim, o pai falou da independência do filho. Eu coloco o Arão hoje para acender o fogão, ele queimou o cabelo. Porque ele não consegue enxergar a chama do fogão, se está aceso ou não. Então, ele precisa chegar muito, muito perto mesmo para que ele faça isso. Então, eu ainda não tenho uma estratégia para isso. Se eu colocar a mão nele, vai queimar. Então, eu não vou falar para ele fazer isso. Então, é isso. A gente é vivendo, aprendendo, criando estratégia para a vida e orando para o futuro de todo mundo, né? Porque a gente precisa de vocês precisam da gente, um aprende com o outro, né? A vida nossa é só um aprendizado aqui, né? E que a gente leva bagagens, assim, que às vezes no momento difícil, eu lembro da professora, eu lembro de uma palavra. Então, só isso, eu desejo muita sabedoria para todos nós, porque ninguém sabe o futuro de ninguém, né? E todo mundo quer saber, todo mundo quer um filho bem, um vizinho bem, um amigo bem. Então, uma sociedade que está indo bem, o futuro provavelmente será melhor do que hoje. Então, é isso que eu espero do futuro. A gente morrer, não deixa sem ninguém. Eu falei esses dias para meu marido, que eu tenho medo porque tudo é eu para ela. Não tem mais ninguém, é só eu e ele. Então, por isso que eu ensino ela a ser independente, a ela não, tipo assim, não precisar das pessoas, né? Esses dias eu estava até ensinando ela a fazer comida, você tem que aprender. Coloco ela para fazer as coisas dela, arrumar a casa, reclamando, mas ela vai. Então, eu tenho medo, assim, quando ela sai da escola, eu fico pensando em ir para outra escola. Quando ela, sei lá, ela querer namorar, casar, então eu tenho esses medos, né? Aí eu fico meio assim, eu fico pensando, né? Como que eu vou lidar com isso, explicar para ela? Porque nem tudo eu sei explicar também para ela. Mas é isso, eu tenho medo dessas coisinhas assim, Mas se te consola, é o medo de todas as mães, viu? Filhos especiais ou não, quando o filho vai casar, você chora. Quando sai de casa, você chora. Eu acho que eu não vou viver sem ela. Às vezes eu penso, eu não penso no futuro só para me ter na frente. Mas assim, as coisas básicas que a mãe já me falou. O medo, né, da independência, da depender muito de outra pessoa, o medo da sociedade, não avançar na tentativa, não sei, medo de toda coisa, gente, que, sei lá, medo de tudo, na verdade. Eu tenho medo de tudo, por isso que eu prefiro não pensar assim no futuro. Mas, assim, o que eu espero mesmo é que ela fique bem, que ela seja muito feliz, que ela seja autônoma, independente, que ela evolua, assim, na vida, assim. Claro, tem muitas dificuldades, mas eu espero mesmo que ela, a cada dia que passa, ela fique mais evoluída. Esse eu espero. Questão de medo, acho que todos os pais e mães têm o mesmo medo, né? Mas a gente procura preparar a
família, preparar os filhos, para que a gente consiga assim, seguir sem grandes medos, né? Na verdade é isso. O que eu quero, o que a gente quer, a família quer para a Isabela, é que ela seja feliz, né? Ninguém quer que ela forme, se ela seja uma Einstein, que ela seja mega, super inteligente, que ela saiba fazer tudo. A gente não tem esse anseio, não. O que a gente quer mesmo é que ela seja feliz, né? Que ela seja autônoma e consiga ser feliz, né? E irradiar a felicidade dela para outras pessoas. É isso que a gente deseja para ela. Gente, nós vamos abrir para perguntas, se alguém quiser fazer perguntas. E, posso falar? Claro. Eu já ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer primeiro. Agradecer esses pais, né? São pessoas bastante envolvidas em tudo isso, né? Vocês, a questão dos filhos, né? Tem um irmão especial, eu sei que vocês vivenciam, tá? Mas eu não poderia deixar também de agradecer aos professores que estão nos dando apoio na sala de aula. Vocês estão fazendo toda a diferença. Então, assim, nosso trabalho está fluindo graças ao trabalho de vocês, né? O Luiz, as professoras aí, né? Os meninos, o casal, né? Vamos agradecer aí aos professores de apoio. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Vai ser talvez sem dúvidas. Vou precisar também de terapia depois. Eu tenho uma pergunta. Vocês pensam com relação à profissionalização dos filhos, trabalho? O que vocês pensam sobre isso? O Adão sempre quer ser caminhoneiro. Eu já expliquei para ele que não vai ser possível no momento. Quem sabe? No futuro, né? O que vocês conversam com relação a isso? Pensam nas crianças, nos filhos de vocês indo trabalhar? Estamos incluídos nessa sociedade do mercado de trabalho? Posso falar? Sim. Eu acho que a inclusão no mercado de trabalho é bastante importante. Eu acho que a gente tem que, tendo condições para isso, eu acho que a gente tem que incentivar. Fácil não é e não vai ser, né? Mas a gente sempre quer um mundo melhor. Preconceitos vão sempre existir, né? Essa é uma barreira que não vai dar para a gente quebrar. Mas o preparo hoje quando eu comentei no SESI, essa instituição de Campinas, ela forma também, né? Ela dá formação, ela prepara as pessoas para o trabalho. Que seja atendente do McDonald's, que seja. A gente foi no Beto Carreiro, incrível, a menina, na mesa de informações, não sei se vocês tiveram oportunidade, a menina ela dá umas informações assim que, tipo, sabe, impressionante. Você fica ali e fala, pô, deu para ela, tá gostoso, sabe? Então, a gente tem que incentivar sempre isso. A gente, às vezes, super protege, a gente erra bastante, mas, ao mesmo tempo, esse erro também faz parte da gente querer, né, sempre protegida. E às vezes, isso aí pode ser um erro também que a gente tem que preparar para a vida. Então, a inserção no mercado de trabalho, tendo oportunidade, cara, vai e incentiva bastante. Gente, é verdade, a gente agradece, assim, quando eu falei às professoras, eu incluí as meninas, porque assim, eu não ia ser nada sem vocês.
porque cuidar de 20 alunos dentro da sala. E eu sempre falo 20, mas é para amenizar. 36 alunos dentro de uma sala não é fácil. E às vezes a gente sabe que elas precisam dar esse suporte para 35 e 36 tá? E assim, pela dificuldade de compreensão. Então, se não fosse vocês, a equipe aqui, não seria nada nossos filhos. Né? A gente sempre lutou, desde pequenininho, que ele caidou. Ele foi a primeira professora, ela foi a primeira professora do Aruan, junto com a Carol. A Lívia ajudou pra caramba. Então, assim, e o Aruan também passa na Unicamp. Além do CETEM, o Aruan passa na Unicamp, passava no CETEM e na Unicamp por muitos anos. E hoje ele decidiu que ele não quer mais ir para a Unicamp. Tipo assim, ele tinha um ano, porque lá ele tem resquício da visão. Que eles falam para mim que é um resquício, né? Do lado direito, eu acho que ele não enxerga nada, né? Então vocês sabem que ele usa o celular no olho, né? Para estar vendo. E lá eles treinam, né? No CEP, eles treinam a visão do Aruan, para que o Aruan, com esse pequeno resquício, seja estimulado para que não perca totalmente. Então, ele gosta de fazer os funk, que eu acho que todo mundo sabe do funk do Aruan. Né? Então, é um funk, com as palavreadas legais, né? Então, ele mexe no Instagram com os funk pesadão dele, muito pesado. E então, esse estímulo que ele tem é também pelo CEP que faz, né? Essa campanha que eles têm lá. Porque lá é um polo também maravilhoso. Então, e é mais a visão, que é a visão subnormal, né? Então, a DDC não é nada subnormal para essa menina que ele acha linda no Instagram, sabe? Só eu que sei de ver o que eu resolvo. Então, assim, eu sei que é da idade, porque o surdo ele é muito aflorado pro sexo. E os pais que se lasquem para dar um jeito. Tipo assim, para você ser o psicólogo do seu filho seu. Né? Então, e lá eles treinam muito a cabeça deles mesmo, até no trabalho. Né? Porque agora ela está com 16 anos e lá tem desde os pequenininhos, bebezinhos, que nascem, já vão para lá, até adulto. Né? Então, e o Aruan, ele não se encaixava nesse grupo, né? Pelo fato da visão dele ser muito baixa. Então, quando ele quer ser caminhoneiro, ele quer ser bombeiro, ele vai falando várias profissões para mim. Claro que eu não vou desestimular ele nunca, né? Mas, infelizmente, não houve melhora da visão dele em nada. Né? Então, é que algumas professoras já às vezes tomaram às vezes até se machucaram por ele achar que está longe, está perto, né? Demais, né? Ajustada a tadinha. Então, assim, já se machucou por essa situação, né? E ele fala para mim assim, que ele tem vontade de pilotar uma moto. Aí eu falo para ele assim, não, legal, então, mas eu não enxergo. Como que eu vou olhar no espelhinho ali e vou ver que eu vou bater, né? Aí ele vai, então você tem que comprar uma de 3 rodas. Aí eu falo, mas de 3 rodas você tem que enxergar também. Então hoje eu estou trabalhando na cabeça dele para que ele, o Aruan, com a ajuda de vocês aqui, eu acredito, né? Que ele está entendendo que ele tem um limite dele. Ele não compreende, assim, porque ele não consegue fazer algumas outras coisas, mas outras coisas ele já compreende, que ele não consegue. Né? E ele só não tem um não, que eu não vai conseguir. E eu sei que não. Neste momento, eu sei que não. A medicina não tem o que fazer, é irreversível até este momento. Então, por isso que eu falo que às vezes eu queria que fosse só surdo. Né? Porque a maioria aqui do pessoal surdo e com síndrome é muito difícil, todos nós passamos por dificuldades, mas eles enxergam bem para não se machucarem muitas das vezes. Então, eu já passei por muitas situações difíceis com a irmã, que realmente eu suportava muito tempo, né? Então, e a gente aprende, mas assim, eu também fico preocupada, porque ele tem vontade de trabalhar. Ele fala para mim, porque meu sobrinho está com 15 anos e tem aquela adolescente, como ele chama? Jovem aprendiz. E estão me ligando, né, do jovem aprendiz, me ligaram 2 vezes
para que tinha uma vaga para o ano. Aí eu falei, nossa, da onde veio? Ah, a gente está fazendo uma cotação das escolas. Eu falei, que legal, para que seria? Ah, para não fazer um curso de computação, um curso disso aqui. Aí eu falei, mas você tem uma observação? E ela não me respondeu. Ela falou, qual seria a observação? Eu falei, porque considerado pela medicina cego, surdo cego. Se a prefeitura encaminhou isso daí, então, está voltando para vocês, têm capacitação para capacitar o aluno? Ela pediu desculpa e me desligou, né? Então, assim, nem eles são preparados. Então, eles pegam o nome lá, sei lá, aleatoriamente e ligam para a gente, sem saber quem são essas pessoas, né? Então, realmente, eu fico preocupada, eu sei que todos os filhos daqui, de todo mundo aqui, daqui uns 10 anos vai estar, né, bombando, né, as meninas, tudo, então assim, e eu espero que o alemão também, que encaixe em algum momento dentro da sociedade, nem que for para se empacotar mesmo, para ele sentir essa sensação, sabe, né, de poder ajudar o outro. Então, assim, em relação a isso, daí eu fico, não sei, o que vai ser o alemão depois daqui. Porque depois daqui a gente vai ser adulto, né? Eles vão ser adultos, eles estão com 16. Então, depois daqui que a vida deles o limite foi aqui. Daqui para frente, o que vai acontecer, né? Então, é isso. Eu tenho bastante medo. Eu não sei se falar para mim aqui quando vai ser, não sei. Nem ele sabe, porque a limitação da visão dele é muito. Mas é uma coisa que será. Então, a Ana fala para mim que ela quer ser professora. Quer ser professora. E eu fico feliz, né? Porque é bem difícil professora nessa área, né? E eu já vejo ela lá no CEPA. Mas é difícil, assim, ter nas escolas para você ir atrás, né? Igual o psicólogo passou muito bem. E eles precisam, né? E assim, eu fiquei feliz, né, quando ela falou que ia ser professora, tanto que ela até ensina a irmã dela, ensina meu sobrinho, a prima dela. Ela tem muita paciência. Às vezes eu faço libras erradas, ela fala assim, não é assim, mas eu sei que estava errado, né? E ela sai ensinando. Então, assim, quando ela vai no CEPRE, igual ela falou, desde pequenininho, então lá também já vai, né? E assim, o que eu puder fazer para ela ser a professora igual ela quer, eu vou fazer. Porque ela, até no CEPRE eles falam, a professora é surda também, a Rose, vocês conhecem. Aí ela fala, a Ana Vitória é muito boa em Libras, mas também ela vai em domingos, assim, então ela é muito boa. Ela fala assim que ela é a melhorzinha da turma de vir para tarde, né? Porque vai de manhã ou da tarde. Então, assim, ela, tanto ela oraliza, né? Quanto ela faz as Libras. Então, eu fiquei muito feliz quando ela falou que quero ser professora, que assim seja, né? Vai ser. Uma coisa em questão de ver os pais. A Isabela ela tem uma habilidade assim, absurda de fazer vídeos. A gente. Meu filho até comentou uma vez: vamos monetizar isso, porque ela faz os vídeos que chamam bastante atenção assim, a desenvoltura dela. Né? Mas o que bloqueou isso é o medo, né? Porque algumas pessoas vão receber bem e outras vão fazer umas críticas que a gente não sabe estar preparado para ouvir. Então a gente acabou se bloqueando pelo medo das críticas e não pela capacidade que talvez ela teria de fazer. Bom, em relação ao Lucas, né, eu falo que eu respeito muito o tempo dele, né? Então, ele está lá, ele está se esforçando, que é o que, de fato, nós percebemos muito, né? Que quando fala assim, o que é que será do Cauê sem o Lucas, eu falo a mesma coisa, né? Porque o Lucas também sem o Cauê, a relação que esses dois têm aí ele fala, pai, o Cauê me chama de Resguela, que na verdade ele quer falar Zé Ruela. Aí ele não sabe falar, ele fala por Resguela. Porque eu falo que o
Vamos seguir a mesma linha que isso aí, se a gente não traz ele para o nosso lado. Né? Então, respeito mesmo, né? Então, respeito o tempo dele, né? É o que eu falo, mas na verdade nem nós sabemos o que será daqui para frente. Muita coisa mudou em relação ao emprego, né? Então, dizem que os empregos daqui a 10 anos vão ser totalmente diferentes do que são hoje, né? Então, tem que ser guardado. Eu, assim, vontade, eu falo assim, qual que é a vontade do pai? A vontade do pai eu pretendia que ele fosse para uma área esportiva, né? Porque, igual, ele voltou, ele quis voltar a fazer natação por vontade própria, né? Então, está sendo legal, está sendo bastante gratificante, porque antes ele não queria fazer nada. E ele veio desenvolvendo, né? E ele quem me vê o Lucas, ele tem 12 anos, mas quem conhece o Lucas, faça o Lucas não tem 12 anos. Porque ele é quase do meu tamanho e a estrutura óssea dele, os médicos falam, cara, seu filho aqui, ele é muito forte. Então, isso um lado é bom e um lado preocupa, né? Um lado preocupa, porque, igual eu falo com ele, então ele vai lá ver as crianças, é o que eu falo, a inocência, né? Ele vê um amiguinho passando do lado do outro e dá um tapinha na cabeça, o que o Lucas vai fazer? Ele vai lá, vai dar um tapa na cabeça também, vai como dar o tapa do Lucas? Ele é forte, então as crianças falam, o Lucas só tem limite, fato, é como se fosse fato mesmo. Então, em relação a essa parte profissional, eu sigo a mesma linha, eu vou deixar que ele, mas eu levo ele para trabalhar comigo, eu faço segurança particular em alguns lugares, onde nós estamos somente no local lá sozinho cuidando, então eu levo ele para passar bastão, vai passar bastão aí. É de hora lá, tem que passar bastão, vai passar bastão, vai comigo. Ele vai, tem que segurar um cachorro lá para fazer a monta, vamos fazer a monta, vai acompanhando. Então, ou seja, para poder ele se ocupar, porque tem que ocupar eles gostam desse desafio, né? Eles querem se sentir úteis, né? Eles não querem simplesmente, vou ficar aqui acomodado porque não tem muito o que fazer, não entendo muito, não. É pelo contrário, eles querem se sentir úteis demais. O problema é que nós não sabemos como fazer eles se sentir úteis. Então é um desafio para nós, né? Então, a respeito. Né? E obrigado realmente a vocês todos, viu? Obrigado mesmo, que são fundamentais. Isso que está ocorrendo aqui deveria ocorrer mais vezes. E ser, de fato, ser uma semente boa para ser lançada para frente aí. Vocês têm que passar isso para frente. Tem muita gente que precisa disso, muitas famílias. O que o pai falou aqui é verdade. Eu tentei criar um canal com meu filho. E eu fiz 2 vídeos, apenas o Lucas. Por quê? No segundo vídeo, por eu ter mostrado ele mantinando uma faca, né, para poder estar fazendo a vareta de bico. Aí, como você deixa o seu filho fazer isso? Seu filho ser responsável? Eu disse, cara, não estou preparado para poder responder isso aí, viu? Então eu falei assim, não, a pergunta está errada, né? A pergunta está totalmente errada. Pô, que legal que você está disciplinando seu filho, porque aquilo ali corta, machuca, mas pode ser manipulado de forma correta. Então tem certas coisas que você vai se desgastar. E aí seu desgaste não vale a pena. Não vale a pena, porque depois, quando o seu filho vai crescendo, ele vai pegar aquilo ali, porque ele vai social, vai crescendo. E aí vai olhar e falar, por que eu não faço por isso? Qual a necessidade de eu passar por isso? Ele vai entender. Muitas coisas nunca se entendem do que passou lá atrás. Então, realmente, o fato é respeitar. E obrigado novamente a vocês todos. Muito obrigado mesmo. Eu acho que uma coisa assim, que vocês agradecem, a gente também agradece vocês, porque assim, nós que colaboramos com os famílias, também a gente não conseguiu um bom trabalho. Então eu acho que é essa união que faz, né? A gente também precisa das famílias juntas, né? No caso, a gente que trabalha com crianças especiais, a gente sempre fala que é um triângulo, né? É a família, é a escola e são os terapeutas que eles passam. Então, se não for essa união, a gente não consegue um trabalho legal, né? Então, essa tríade de pessoas que faz a diferença realmente, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada. Em nome de todos os professores, da equipe do Mundial hoje, né? Obrigada por vocês terem vindo. Quem sabe fica a ideia de a gente fazer, às vezes, isso com outros
pais, né? Fica a dica, né? Legal vocês terem pontuado isso, mas a gente vai tentar, então, trazer mais vezes isso, não só no Setembro Verde, né? Que é comemorado, né? Amanhã é comemorado o dia da luta da pessoa com deficiência, né? E, então a gente vai tentar fazer isso mais vezes. É que muitas vezes, assim, na correria do dia a dia, que a gente, né, e acaba atribulando e a gente não consegue. Mas, enfim, fica a ideia. Então, eu acho que a gente pode encerrar, né? Fiquem à vontade. A gente tem mais umas cocas aí, um geladinho, quer tomar, quer falar, quer conversar mais um pouquinho. Alguém quer mais perguntar, não sei se os professores querem falar alguma coisa. Hello! Gente, assim, eu quero agradecer, né, como todos, porque eu fico emocionada, acho que eu envelhecida com essa expressão, sabe? No começo não era tanto, mas assim, nós somos um grupo, né? Cada lugar que a gente trabalha tem as suas particularidades, tem as suas conquistas, tem os seus desafios. Eu não falo mais que é dificuldade, eu acho que é um desafio, porque no final de tudo que acontece, a gente percebe que superou e venceu. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar esse ano de volta nessa escola, né, com todos os colegas que a gente troca diariamente, mas eu quero deixar uma coisa para os pais também. Sem a confiança de vocês, sem a credibilidade de vocês, sem o respeito e sem essa parceria, a educação especial não acontece. O ensino dos meus colegas, que são, assim, meus objetos parceiros de construção de conhecimento direto, porque, por exemplo, eu não sei ensinar as disciplinas. Eu não sei história o suficiente, eu não sei ciências, eu não sei inglês, eu não sei. Eu não fiz essas matérias. Nós fizemos educação especial. Então, eu sempre uso assim. Eles têm o conhecimento e a gente tem a proposta, a gente tem a técnica. E aí a gente junta tudo e faz acontecer. E aí o que vocês veem em casa, né, que vocês devolvem pra gente não tem essa dimensão às vezes. Porque a correria sufoca, o dia a dia, ele perpassa tantas outras demandas que a gente olha assim com singularidade para os seus filhos, sabe? Mas a gente não tem esse retorno. Essa conversa é muito louvável, é muito oportuna para mostrar para a gente também o quanto a gente cresce junto, o quanto a gente pode melhorar, sabe? Porque eu acho que cada um quando sai, é uma coisa que eu aprendi com a vida, né? Escolar, faz alguns anos já. Quando a gente deixa tudo lá em casa e vem para cá, a gente vem com o coração pronto e a alma limpa, né? E às vezes a gente traz estratégias para ensinar o nosso aluno que chega aqui e nenhuma se aplica. Quantas vezes, minha gente, não é verdade? Às vezes você fala, nossa, fiz um plano de aula, arrebentei. Aí você vai para a sala de aula, naquele dia a criança não te dá a devolutiva que você esperava, e aí muitas vezes em cima da hora você tem que mudar tudo. E a gente está junto. E ele não vai voltar para casa sem resultado porque o plano foi mudado. Ele vai voltar com uma resposta diferente. Mas sem resposta, o filho de ninguém volta. Então, assim, a minha gratidão, né? Aqui, assim, a Monize, esse grupo que está aqui hoje, a Monize, a gente tem esse conhecimento antigo, né, Monize? Uma história de vida aí. Não foi fácil olhar para ela e falar: você já prestou atenção no seu filho? Com toda certeza, né? Mulher não forte, assim. E aí ela olhou e falou: o que você está querendo dizer? No primeiro momento, eu falei: não, não estou querendo dizer nada, eu só perguntei se você já prestou atenção, né? E aí ela virou e falou assim: então vamos conversar. E aí foi com esse coração que ela olhou para o filho dela nessa singularidade. E o menino progrediu, né? Então, assim, a gente vê que o crescimento, ele é uma sementinha ligada em vários lugares. E assim que a gente, enquanto professor, enquanto ser humano, enquanto educação especial, enquanto disciplinas, que a gente regue todo dia as oportunidades que a vida der para a gente florescer. E que no final, a gente sempre brote junto no coração de alguém, especialmente na sociedade. Um beijo para vocês, obrigado, chega. Quando eu vejo tudo que a gente participa aqui na escola, né, e todas as sementes que foram plantadas
peso, né, da responsabilidade, mas uma sensação de muita alegria por fazer parte dessa equipe, né? Fazer parte dessa escola, fazer parte desse corpo docente, com todos esses colegas, com todas essas famílias, né? E é uma sensação gostosa, né, de amor mesmo por aquilo que fazemos, né, de amor pelas crianças que recebemos, pelos adolescentes que recebemos no nosso dia a dia. Então, assim, é uma satisfação incrível, gente, de poder participar hoje à noite, de ver vocês falarem com tanta leveza, né, com tanta força sobre tudo que vocês vivenciam, tudo que vocês veem, né, os agradecimentos, e realmente nós só temos que agradecer a vocês também, porque sem essa parceria, sem esse reconhecimento, esse compromisso, essa luta conjunta, né, de todos nós, né, às vezes vem o Edson, vem a Theo, vem a Carol, os terapeutas, os Gilles lá na porta, e os pais que chegam, e a gente está sempre ali lutando e falando e construindo e concretizando muitas ações, né, e criando os resultados que a gente pode ter visto na vida de cada um dos nossos alunos, né. A inclusão é realmente uma coisa que é para todos, né, para todos nós, para todos os nossos alunos, independente de como sejam, né, cada um na sua singularidade, né, cada um do jeitinho que é. Então, assim, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus pelo privilégio de ter vocês aqui essa noite, né, da gente poder fazer essa conversa, e agradeço a cada um de vocês, né, a cada um dos meus colegas, a cada uma dessas famílias que a gente atende e acompanha no nosso dia, né, nossa diretora, com todo o apoio que tem nos dado, né, cada um de nós aqui, como um só pensamento, né, uma só vontade de fazer a coisa andar, os nossos filhos saírem da mesmice, desenvolverem, e nós como professores, os nossos professores de apoio, né, todos eles, a nossa professora Márcia da Ana Beatriz, né, é assim algo sensacional mesmo. Tá? Boa noite para todos, obrigado por essa noite, por esse privilégio. Ó, a gente comprou uma lembrancinha para vocês, em agradecimento. Vocês estarem por aqui. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo, né, e tudo que a gente ouve aqui nos enche de orgulho, né, também conversando com a família, eu vi o André também meio emocionado, ouvi o quanto que a Domingos fez por esses alunos, acho que é muito gratificante. E aí a única coisa que eu pensei é que Domingos não é uma entidade, né, Domingos somos nós. E a gente só escuta isso, a gente fica muito feliz, como a Miriam falou, a gente recebe o peso da responsabilidade, mas o meu desejo é que a gente não seja exceção, né? Porque se ver tão citado, né, ainda aponta que a gente é exceção, e não é isso que a gente espera. A gente espera que a Domingos seja esquecida nesse âmbito. Olha, acontece isso na Domingos e em outras escolas, enfim. Né? O que eu desejo para o futuro é que a Domingos não seja exceção, mas que seja a regra, né? Que todas as escolas possam vivenciar o que a gente vivencia aqui, né? E cada dia ter a certeza de que a gente, a Domingos é feita por gente, né? E se a gente tem essa visibilidade de acolhimento, é porque nós somos